Olá, amigas e amigos de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e nosso pró-reitor de pós-graduação. E esse programa chama-se Saúde e Companhia porque na bancada nós sempre temos alguém nos acompanhando para passar para você, telespectador, informações para momentos de alegria, de tristeza, enfim, momentos da vida. E hoje nós temos aqui o prazer de receber Marcela Pinotti. Ela é proprietária da MP Com, que é uma empresa de relações públicas, e ela tem desenvolvido nos últimos anos uma atividade muito interessante que nos é muito própria, muito particular, e nós convivemos com isso numa frequência muito grande. Eu, professor Braille, nós somos médicos, atuamos em cirurgias, eu particularmente atuo em transplante, onde eu estou lidando com a morte todos os dias. O transplante é você tirar a vida da própria morte, então, mas a pergunta que vem a todo momento é: será que nós estamos preparados para a morte? Ninguém faz plano para a morte, mas isso é o que existe de mais exato em nossa vida. E é nesse contexto que a Marcela ela tem desenvolvido um trabalho muito interessante. Ela coordena um grupo chamado Grupo de Encontro de Almas, que dá apoio a essas pessoas que estão passando por esse momento difícil na vida e do qual nós não poderemos fugir. Marcela, por favor, como é que começou essa ideia desses encontros para aliviar o sofrimento das pessoas? Boa tarde. Após passar pelo luto, né, eu perdi um filho. Eu me deparei com essa situação e como é difícil você enfrentar esse momento sem apoio. Algumas pessoas têm condições de fazer uma terapia, outras pessoas não têm. E com isso veio a ideia de montar um grupo de apoio às pessoas que passam pelo luto. Mas de uma forma bem carinhosa, de uma forma bem, vamos dizer assim, leve, né? Suave, como os jovens de hoje dizem. Eu organizo esse grupo, criei esse grupo dentro do Jardim da Paz, onde nós fazemos reuniões a cada 60 dias. Essas reuniões, elas são bem particulares, de uma forma para levar o consolo para as pessoas, mas de uma forma mais alegre, mais leve. Acolhedora. Mais acolhedora, exatamente. As pessoas são acolhidas desde o momento que elas chegam ao evento. Existe toda uma preparação no local do evento para acolher essas pessoas nesse momento difícil. Porque falar sobre luto, falar sobre perdas, é um tema muito delicado, né? E a pessoa, quando ela está passando pelo luto, ela acha que só ela passa, né? Ela passa a ser um pouco egoísta. A pessoa que está passando pelo luto, ela nunca vê que do lado dela tem várias pessoas que já passaram, e muito menos ela tem certeza que todo mundo vai passar. Só com o passar do tempo que ela vai assimilando aquela dor e que ela vai ver que ela não está sozinha, que infelizmente o que eu digo para todo mundo é: sorte sua se você não passou até hoje de perder pessoas queridas, mas infelizmente eu tenho que te contar que você vai passar. Porque é inerente, né? Você luta, a morte, você luta com uma pessoa com uma situação que vai vencer você. A morte vence você, né? Então, você está aqui, Marcela, eu acho que por que a Marcela está aqui neste programa que se chama Saúde e Companhia. Eu acho, viu, Renato, que é muito importante, porque se tem alguém que lida com a morte permanentemente, é o médico. Sim. No hospital você só tem uma situação que é de vida, é quando nasce uma criança. Uhum. O resto, o máximo que você pode fazer realmente é restituir alguém à vida, mas já com o projeto de que ela vai um dia mudar para uma outra dimensão. Sim. Então, eu acho que
tem muito a ver com a saúde, eu acho que a gente lida muito com isso. E o médico, particularmente, toda a equipe de saúde, o médico, particularmente, ele tem, eu sempre achei que deveria haver um apoio psicológico maior. Porque você vê de um ponto de vista, é a família, é o ente querido que foi perdido, etc., mas tem um intermediário nisso aí. Tem o cuidador, tem alguém que participou disso aí. E que sofre também, né? E muito. Muito mais do que o leigo pensa, não é verdade, Sim. Renato? O Renato mexe com um ambiente difícil. Eu sempre também trabalhei com cirurgia cardíaca e existe uma diferença enorme para o nosso telespectador saber, que é como o cirurgião enfrenta a morte de um paciente e como um clínico enfrenta a morte. Sem dúvida. Então, Marcela, eu vou mediar um pouquinho aqui e eu queria que o Renato pudesse falar um pouquinho de como você enfrenta, assim, você depois dá uma interpretação para isso, então acho que vai chamar a atenção e eu quero vender para você, telespectador, este sofrimento que o médico tem. Não é fácil lidar com a morte, é difícil. E com frequência o médico é portador de má notícia. Sim, a gente recebe a notícia Então, normalmente pelo médico, né? Exatamente. E essa fase é uma fase muito difícil. E quanto o médico tem que ser preparado e dedicado para poder fazer isso, eu acho que é realmente algo que só Deus pode dizer para a gente. Não é fácil. Então, Renato é cirurgião atuante. Como você vê, Renato? Agora passo a ser aqui o perguntador. Do meu ponto de vista pessoal, eu sublimei a morte. Né? Não tenho pressa de ir. Não tenho pressa de ir. Mas sublimei. Porque à medida em que você se conscientiza da morte, você praticamente deixa de ter esse compromisso com ela. Isso vai ocorrer. Isso é do meu ponto de vista pessoal, tá bom? Então, eu tenho uma certeza muito grande que até certo ponto a vida é uma piada. Porque se existe uma pessoa que nos criou, um ser supremo, ele não ia nos colocar aqui para lutar, trabalhar e depois desaparecer. Então eu não acredito na morte. Tanto é que nós não fazemos um plano para a morte. Deve existir, nós vamos nos desfazer desse corpo e esse espírito vai para algum lugar. Essa é a minha crença pessoal. Então, tá bem? Eu ia adiantar, né? Renato, essa é acho minha... que nós podemos dizer aqui, o Renato é espiritualizado, bastante espiritualizado, né? Então, eu acho que essa é uma postura muito boa. Você teve uma experiência na sua vida pessoal difícil, mas pense nisso. No finalzinho eu vou dar a mensagem de São Francisco aqui, que eu acho que ela vai fechar muito bem o nosso programa. Mas, Renato, eu quero saber agora, você, quando você perde um doente, como é que você enfrenta isso diante de você mesmo e diante da família? A primeira coisa é vontade de deixar a especialidade. Esta é a primeira fraqueza, mas existe uma força superior que quando você comunica aquela família, no outro dia você acorda, sente o cheiro do centro cirúrgico e busca forças para continuar. Mas nossa profissão é mais de fracasso do que de sucesso. Que, infelizmente, nós não conseguimos superar este momento. E minha mortalidade é alta com transplante. E sempre que eu perco um paciente, eu vou para casa com vontade de deixar a especialidade, mas não consigo. Eu passo para vocês a minha mesma impressão. Sempre fiz cirurgia cardíaca. É uma cirurgia de alto risco. E essa é a diferença entre um clínico, né, e um cirurgião. O cirurgião, muitas vezes a família também não entende. Fala, poxa, ele deve ter errado alguma coisa para que essa pessoa não fosse bem sucedida. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês que assim, é até difícil eu confessar, mas eu não sei se acontece com você, Renato, mas no momento em que acontece, eu fico com uma certa raiva do doente. Por quê?
ter feito eu me dediquei tanto, eu fiz tanto. E eu acabei perdendo esse paciente. Eu imagino. E pergunto mais uma coisa. É realmente emocionante a gente chegar para uma família e dizer, não deu. Nem sempre a recepção é boa, né? Não, nem sempre. O que nós temos feito no nosso grupo há muito tempo eu acho que nós vamos ter que fazer um intervalo, professor Aurélio, e depois eu comento o nosso, como é o nosso relacionamento. Nós sempre falamos para o doente qual é a chance que ele tem de morrer. Isso é vital para o doente decidir se aceita ou não a cirurgia. Fica essa pergunta então, se a gente tem que falar com o doente, se tem que explicar muito para a família, sem cair no exagero, né? Então fica para o próximo bloco. Fique aí, nós voltamos já já. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Estamos voltando, ficou uma pergunta importante para nós todos e até emocionante. Como é que um terceiro, que não é da família, enfrenta a morte? Esse geralmente é o médico, ou pode até ser um tratado, cuidador do doente, mas o médico está permanentemente em contato com essa grande dilema. Afinal de contas, ele veio para salvar o doente e de repente o doente te abandona. E qual é o relacionamento com nós mesmos e qual é o relacionamento com a família do paciente. E, então eu volto a pergunta para o Renato e depois eu queria o comentário da Marcela, para a gente poder, principalmente, deixar essa boa mensagem para quem está nos vendo e quem nos está ouvindo. Tenham dó do médico. O médico é um ser frágil, ele é um ser humano, ele é como você, e tenham certeza que ele quer sempre o melhor para o paciente, mas nem sempre é possível a gente fazer milagres. Deus faz milagres, a gente só é a mão divina que faz todo o empenho para que aquela vida possa ser salva. Então, Renato, você começou a explicar isso muito bem, a sua sensação e como é que você lida com a família. Eu costumo brincar com os pacientes, né? Eu digo, se o médico resolvesse tudo, o médico não morria cedo. A gente ia viver mais... O pai do médico e o pai do médico não morreria, né? Nós temos limites. Um dos momentos mais que faz com que a gente reflita muito sobre a vida como eu trabalho com transplante, você vai retirar um órgão e de repente é uma criança. Isso já é um impacto muito grande. Isso você vai transplantá-lo. Nós temos no nosso grupo, além do que foi comentado aqui, o apoio psicológico para os doentes, para os acompanhantes, né? Nós temos também o que nós chamamos de conversa final. É um termo muito ruim, já discutimos no grupo, tentar mudar, ainda não conseguimos. Sempre que nós vamos operar um doente, principalmente o transplante, nós reunimos com toda a família. Explicamos detalhes por detalhes, até onde é possível o leigo entender, onde é que pode ocorrer problema. E depois nós estimamos para esse paciente qual é a chance que ele tem de viver ou de morrer. Então, tem doenças que nós damos 35% de mortalidade. Ou seja, se eu operá-lo, ele tem 30, se eu operar 100 pessoas no mesmo estado, 35 vão morrer durante a cirurgia nos primeiros 3 meses. E 65% vai sobreviver. Agora, a estatística é muito boa dependendo do lado que esse doente esteja. Se ele for por 35 morrer, é muito ruim. Esse momento de lidar, eu tive um momento muito peculiar, que nós estávamos transplantando o doente estava muito mal e eu procuro sempre, nossa equipe, não deixar a família surpresa, alguém fica esperando, quando está tudo bem, ela não tem nenhum comunicado, quando o doente começa a ficar mal, nós vamos e sempre passamos para o doente esse momento. E teve uma senhora onde eu
saí do centro cirúrgico, falei que o parente dela estava muito mal. E quando eu volto para dizer que ele estava morto, ela estava de joelho rezando. Então, é uma imagem que jamais sairá de minha cabeça. Então, são esses momentos que só nós vivemos e não podemos passar por ninguém. Nós morremos cada dia que um doente morre. E essa é uma realidade. Cada vez que a gente perde o doente, é um pedacinho da gente que vai junto. Então eu te pergunto, Marcela, nessa sua organização, eu acredito que... Eu vou fazer uma palestra no grupo, mas eu acredito que você poderia fazer um trabalho maior. Isso aí pode crescer. Eu estou muito tranquilo para dizer isso. A Elma, nossa amiga que está aqui nos vendo, aqui no estúdio, e muito obrigado por ter vindo. Eu digo o seguinte, eu recebi sempre muito apoio das famílias. Eu acho que isso é fundamental. É muito raro, olha, eu conto nos dedos, talvez, as famílias que se revoltaram. Muito poucas. E isso, é o cheiro do centro cirúrgico, Renato. É aquela vontade que a gente tem de continuar fazendo e principalmente fazer com que a gente cada vez estude mais. Eu vou falar isso na palestra, você vai ver, Marcela. É assim, você tem uma depressão enorme, porque você fica deprimido, é isso que você falou. Nós vamos para casa e ficamos absolutamente deprimidos. De uma outra maneira, não como a da família, não pela perda, mas pela perda do paciente e pela perda da tua capacidade. Pela impotência, então, né? É uma depressão positiva. Por quê? Sabe o que a gente faz, Renato? Vai estudar mais, vai ler mais, vai se informar mais, para ver se você consegue um resultado melhor. Porque o mau resultado para a gente é realmente um desastre. E ficar mais humilde. Então, aquele médico que não for humilde, ele vai sofrer na vida muito, muito. E eu te pergunto, Renato, Marcela, o que você pensa a respeito disso? Você agora tem já um cabedal junto da perspectiva da morte de terceiras pessoas, porque você já reuniu há tempos esse seu grupo, então você já viu bastante história. Sim. O que você pensa disso? É importante para o nosso telespectador, porque nós somos 2 médicos e aqui nós temos uma pessoa agora que pode dar um norte para a gente. Você está aqui com muita responsabilidade. Obrigada. Eu tenho até medo dessa responsabilidade toda, mas você é psicóloga. Eu acho que está nas mãos de Deus, né? Nós somos, o senhor falou agora há pouco, muito bonito, vocês médicos são instrumentos, né? Que Deus dá o dom para vocês proporcionarem melhores condições. Mas chega algum momento que não é possível. A pessoa tem que passar por aquilo. Fechou um ciclo. Agora, a impotência é realmente muito difícil. E eu acho que a medicina está avançando para isso. A classe da saúde, médica, enfermeiros, paramédicos, todos, deveriam ser mais bem preparados ao passar a notícia. Porque quem está do lado de lá é uma mãe, é um pai, é um irmão, é um filho. E a impotência que vocês sentem é até maior que a nossa, porque nós não sabemos curar, nós não temos o dom de curar. A gente só pode rezar, né? Que esse depoimento que o senhor deu é fantástico, né? Eu fazia às 3h da tarde a Hora da Misericórdia para o Mateus e os equipamentos todos se mexiam. Era maravilhoso aquilo, de saber, de ter certeza que a oração estava fazendo aquilo, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Existe uma aura toda. Então, eu penso que a classe médica poderia ser mais bem preparada para dar a notícia. Porque do lado de lá são pessoas que estão muito fragilizadas. Vocês estão fragilizados porque houve um momento que fugiu do controle, né? A morte venceu.
E vocês tentaram de tudo. E existe o lado de lá, algumas pessoas se revoltam. A gente está vendo agora na mídia uma mãe que, né, de um filho famoso aí, do neto do Chico Anísio, está totalmente revoltada. E ontem eu comentei isso, gente, não crucifiquem essa mãe. Ela tem que culpar alguém nesse momento, né? Coloque-se no lugar dela, a dor dela é muito grande, não crucifiquem. Daqui a pouco a mãe, a poeira dá uma sentada e ela vai ver que a culpa não é de ninguém. Tem estudos muito bonitos. Existe um tempo determinado para isso. São 2 anos. É interessante. Por que são 2 anos? São 2 anos. É o período pior do luto. E veja, a gente não esquece do doente que Mas que vou não fazer foi bem. uma parte nesses 2 anos, Dr. Braille. Existem as datas Sim. que, olha... É Natal. Nossa, Natal, Ano Novo, aniversário. Essa coisa de data que você falou aí, Marcelo, nós já discutimos também dentro do grupo, nós temos um grupo multidisciplinar, com psicólogos, com serviço. Nós já discutimos em evitar transplantar no Natal, por exemplo. Porque é a pior coisa do mundo e nós temos alguns doentes que nós perdemos no Natal. Então isso é uma dor. É uma dor que vai ser difícil, não vai ter esse prazo de 6 meses, 2 anos, porque comunga com essa... Meu filho morreu no Dia das Mães. Essa infelicidade. Por outro lado... Da vida, né? Pois é. Então, por outro lado, nós temos uma fila de pessoas para transplantar, aparece o órgão, e enfim. Exatamente. Será que é humano dizer, não vou operar alguém porque hoje é Natal? E essa pessoa morre no Réveillon? Mas aí então, vem outro lado, né? Você opera conflitos. nesse dia e fala assim, é o dia do nascimento de Jesus, Jesus vai abençoar, aí é um sucesso, é contraditório, o sucesso vai ser mais pesado. Mais pesado. Eu perdi um irmão no dia 31 de dezembro de 1979. Não tem final de ano bom para nós. Sim. Não tem. Porque sempre fica aquela mágoa, né? Aquela lembrança. Tivemos uma sorte. A Sofia nasceu, a minha neta, nasceu no dia 31 de dezembro. Ela veio para presentear. Ela veio para nos presentear. Então, nós temos que ter fé. Eu acho que a única diferença que existe entre as pessoas é aquela que tem fé e a que não tem fé. Também acho. Isso é da Madre Teresa de Calcutá. Quem não tem fé, não tem nada. Também acho. Sem sombra de dúvida. Quem tem fé, você consegue ir lá operar outro doente, às vezes no mesmo dia. A oração de São Francisco, como é que ele diz? Morrendo isso aí. que nascemos para a vida eterna. Então, se você não acreditar nisso, Mestre Braille, nós precisamos ir para um pequeno intervalo, vamos voltar rapidamente. Amigos, estamos voltando para o último bloco, que é curtinho, mas fica a pergunta para o doutor Renato e para a Marcela a respeito da nossa atitude junto aos médicos e como nós podemos enfrentar esse problema que é sempre insolúvel. Todos nós sabemos que vamos um dia deixar este planeta. Nós vamos para outro, com certeza. Então, Renato, qual que é a tua impressão? Em seguida, Marcelo. Olha, eu acho que esse enfrentamento da morte, eu acho que tem que ser muito claro. Eu, por exemplo, já recebi crítica às vezes, por tentar falar com o doente quais são as possibilidades reais. Mas eu acho que isso é uma coisa fundamental na relação médico-paciente. Quando alguém vai para uma cirurgia, seja qual for,
Quem opera uma vesícula, de cada 100, um pode morrer. O doente tem que saber disso. Essa jovem que vai tirar 250 ou 400 gramas de gordura, ela sabe que ela tem o risco de morrer. Então, é preciso, eu sou da opinião que o doente tem que saber o risco que ele corre. E eu vou deixar também aqui uma pergunta para a Marcela complementar. Eu acho que esse grupo é um grupo extremamente importante para dar apoio às pessoas que estão passando por esse luto, mas talvez o grupo dela também ou precise se aproximar daquelas famílias que já têm o doente com a terminalidade da vida. Dentro do hospital de base nós temos um grupo, né, existe uma enfermaria só para internar esses doentes terminais e talvez essa família também, com certeza, precisa do apoio do seu grupo. Eu tenho certeza que nós vamos somar carinho, aconchego, com essas famílias, sim, tenho interesse em participar desse grupo. E eu penso que enfrentar o luto, cada pessoa age de uma maneira, né? Cada luto é único, é seu, é uma dor sua. Às vezes uma pessoa que perdeu um avô sofre tanto quanto uma mãe que perdeu um filho, porque aquele avô é tudo que ela tem, né? Naquele momento é tudo que ela tem. E eu questiono as coisas dos livros, né, do tempo, das fases. Cada pessoa sente de uma maneira, cada pessoa reage de uma maneira, e o que eu digo é que a gente tem que se apegar a Deus, ter fé e tentar fazer uma nova rotina sem a presença física daqueles que partiram deste plano. Eu acho que muitas pessoas nos ensinam, né, como o professor Braille fala, nós temos que estudar. Médico é assim, né? Nós temos que estudar 24 horas por dia. Eu falo para meus alunos, normalmente eu só não estudo no sábado, mas todos os dias nós podemos estudar. E quando o médico vai dormir, que ele não aprendeu nada, eu acho que é um prejuízo. Mas eu gostaria de lembrar que nós estamos falando da morte de Einstein. Einstein falou, a morte é o passaporte para a vida. Olha que coisa, quem falou foi Einstein, vou repetir. A morte é o passaporte para a vida. Então esse homem que descobriu tudo, né? E o nosso Criador, então, eu acho que não vai ser surpresa se do outro lado nós nos depararmos com outro mundo, né? E vamos nos encontrar e discutir, professor Braille, quem sabe desse programa de hoje. Então, eu acho importante, e isso que você pode fazer, Marcela, seria um preparo adequado para a família, para saber que eventualmente pode não dar certo. Sim. E que ela tem que ser preparada. Isso já existiu no passado, a igreja, ou o pessoal responsável pela espiritualidade, né, tinha mais contato. O mundo vai ficando muito moderno, o contato que é virtual agora, ele é ótimo, só que ele tira a presença das pessoas. Né? Você fica lendo no WhatsApp, não adianta, o carinho, ele é pessoal, é a imposição das mãos, que Jesus Cristo falava tanto. Né? E... Bom, nós estamos terminando, eu vou deixar a minha mensagem aqui, depois eu passo para vocês deixarem também. Eu vou repetir mais ou menos aquilo que o Marcelo falou, que o Renato falou, porque eu já tinha marcado aqui, é o que eu trouxe hoje, é São Francisco, que todos vocês devem ler o que o São Francisco pensa a respeito desse problema. E dizer que é morrendo que nós nascemos para a vida eterna. Então, entenda isso aí. A natureza é sábia. Acha que isso que você falou, Renato, acha que ele ia preparar tanto a gente para depois perder tudo? A natureza não faz isso. Ela não faz isso. Ela recicla a água, ela recicla o esgoto, ela recicla os alimentos, etc. A natureza é sábia. E ela não vai perder tudo que nós aprendemos. E por isso que a gente tem que aprender bastante. Que é por isso, aí eles vão aproveitar num plano maior. Não é verdade? Então... Renato, o que você quer deixar de mensagem? Assim passamos para a Marcela terminar. Eu queria dizer que foi um programa de uma reflexão profunda. Com certeza nós saímos daqui mais humanizados e lembrar mais uma vez Einstein e lembrar São Francisco, né? Que diz que morrendo é que nascemos para a vida eterna, e lembrar de Einstein, que ele disse que a morte é um passaporte para a vida. Então a vida continua. Paz e saúde para todos. Quero agradecer ao convite de ter participado desse programa, e fica aqui o convite para quem está passando pelo luto. No Jardim da Paz, no dia 19 de maio, nós vamos ter um próximo encontro,
E no site do Jardim da Paz tem toda a programação. Fica aqui o convite. Se você conhece alguém ou está passando, nos procure.